Eu falei para vocês de um furo que íamos trazer aqui. Vamos falar agora daquilo que importa, né? Que é a estrutura do país, que é o desenho do país para o futuro. É claro que o desenho político importa, é claro que derrotar a extrema-direita é crucial, é claro que fazer a esquerda avançar é crucial, mas é importante olhar como é que este país está sendo desenhado, definido, construído neste momento. Deixa eu mostrar uma foto. Quem é este senhor? Simpático? Simpático, não sei se é simpático, não conheço. Quem é este senhor? O nome dele é nascido no Chile, o nome dele é Pablo Belo Arellano. Este Pablo Belo Arellano foi lá no Chile de 2006 a 2010 vice-ministro das telecomunicações no governo da Michelle Bachelet. Agora ele está aqui no Brasil, está no Brasil já faz tempo. E ele é nada menos que o encarregado no Ministério da Fazenda do ministro Haddad de dialogar, de estabelecer relação e políticas com as plataformas. Google, Meta, YouTube, enfim, as plataformas todas. Tá? Então tá aí. Só que ele, antes de ir para o governo, até o ano passado, ele era diretor da Meta no Brasil. É incrível essa história. Incrível essa história. Isso aqui é uma reportagem feita saiu ontem no UOL, da jornalista Andresa Matais. Aí está tudo documentado, eu fui atrás de olhar, vou avançar sobre este furo dela com mais detalhes. Então tá lá. O assessor do Ministério da Fazenda, que trata das Big Techs, atuou como executivo da Meta, a empresa de Mark Zuckerberg, até 2 meses antes de ser nomeado assessor especial do ministro Fernando Haddad em outubro passado, dia 9 de outubro de 2024. Então, até dia 9 de outubro de 2024, ele era diretor da Meta. E aí ele foi contratado pelo Fernando Haddad, pelo Ministério da Fazenda, para cuidar da relação do Ministério da Fazenda com as Big Techs, entre elas a Meta. Essa história é inacreditável. Inacreditável. Imagina se fosse no governo Bolsonaro, ou Temer, ou Fernando Henrique Cardoso. Além disso, o Pablo Belo Arellano participou entre agosto e dezembro de 2023, portanto, quando ele não era do Ministério da Fazenda, ele estava então com o boné, vamos usar o boné, né? O boné é moda, o boné da Meta, como diretor da Meta, ele participou de ao menos 5 reuniões no Ministério da Fazenda para defender os interesses da Meta. Isso está registrado na agenda pública do Ministério da Fazenda. Então, olha só que situação. O sujeito, o senhor Pablo Belo Arellano, em 2023, foi ao Ministério da Fazenda para defender os interesses da Meta contra o Ministério da Fazenda, porque vamos combinar, né? Os interesses das Big Techs, das plataformas, são contra o Estado brasileiro, né? Eles não têm nenhum interesse convergente com o Estado brasileiro, né? Eles querem destruir o Estado brasileiro, né? Eles são instrumentos do governo Trump, nesse momento, para destruir os Estados nacionais, né? Fortalecer o Estado estadunidense e destruir os Estados nacionais. Então ele foi na condição de inimigo do Estado brasileiro, como diretor da Meta, por, quanto está dizendo aqui, pelo menos 5 vezes participar de reuniões no Ministério da Fazenda, 2023. Aí, quando chega dia 9 de outubro de 2024, ele vira assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, encarregado de tratar do tema das Big Techs. É incrível essa história. Essa história é inacreditável, realmente. Fiquei chocado quando vi, eu falei, essa Andresa Matais é de direita, é do UOL, é de oposição. Não, mas eu fui lá ver. É isso aí. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o perfil dele no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social profissional, né? Então, uma rede social não está nesse universo aí das grandes massas, né? Twitter, YouTube, Facebook, né? Uma rede social profissional, né? Em geral para executivos, não só executivos, mas sobretudo para executivos. Esse aqui é o perfil dele, né? Esse é o perfil da Raposa.
que agora, como diz o Vinícius Rommel, né, vai assessorar a regulação do galinheiro. É isso mesmo, é exatamente isso. Né? É a chamada porta giratória. É um escândalo. É um escândalo. Isso aqui é o perfil dele lá no LinkedIn. Então, vocês estão vendo lá, Pablo Belo Arellano. Em geral, nos países de tradição hispânica, na Espanha também é assim, Argentina, Uruguai, Chile, diferentemente dos países de tradição portuguesa, como nós aqui, né, para nós, o nome público é, em geral, o primeiro nome e o último nome. Né? Então, eu sou Mauro Pereira Lopes, uso Mauro Lopes. Não é uma lei, mas é a cultura. Né? Primeiro e último nome, né? Que é o nome de batismo e o nome do pai. É assim que funciona nas sociedades patriarcais. Na cultura espanhola, nas sociedades de cultura espanhola, ou países que foram hispânicos originalmente, ou que de cultura hispânica, o sobrenome do pai é o sobrenome do meio. Então, Pablo Belo Arellano. Então, Arellano é o sobrenome da família da mãe e Belo é o sobrenome da família do pai. Então, os espanhóis, os argentinos, os colombianos, os chilenos usam, diferentemente da gente aqui, por isso às vezes a gente estranha, é o primeiro e o segundo nome que vai compor o nome público, vamos dizer assim, tá? Então é isso. Pablo Belo, por isso que está Pablo Belo. Então vocês estão vendo lá, tem o símbolo do Ministério da Fazenda. Mas ele diz lá, ó, diretor do WhatsApp para de políticas públicas para a América Latina. Ele ficou lá de agosto de 2019 a agosto de 2024, 5 anos e um mês. E aí foi sentar na cadeira do Ministério da Fazenda para cuidar do quê? Dos interesses ou da relação com exatamente a Meta e as outras empresas irmãs das plataformas. Quem é o chefe dele? Porque ele está atuando, eu fui ver lá, está lá na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, tá? Já mostro onde eu fui pegar. Tudo isso é dado público, tá, gente? Não é só ir entrar nos sites do governo e você encontra. Quem é o chefe dele? Então, ele é assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda para cuidar da relação com as plataformas. Quem está acima dele? Quem é o secretário executivo? O secretário executivo é o Dario Durigan. O Dario Durigan, que é o secretário executivo que sucedeu o Galípolo, né? O Galípolo foi para o Banco Central, era o secretário executivo do Ministério. Então, hoje, o segundo homem do Ministério é o Dario Durigan. Tá? É interessante que ele foi descuidado, né? Lá você entra no desculpa, ai meu Deus, como é que é essa rede aqui? Acabei de falar dela. Você entra lá na rede em LinkedIn, obrigado. Ei, Maurão. Você entra no LinkedIn e ele nem teve o cuidado de alterar a função dele. Você entra no LinkedIn e está dizendo, ó, LinkedIn. Ah, LinkedIn. Obrigado, o Felipe dizendo. Tô velho. É verdade, tô velho, mas faz muitos anos que eu tô velho que eu esqueço. Então, ó, head, ou seja, chefe, né, de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. Tá aqui, ó. Head de políticas públicas do WhatsApp. O currículo dele aqui está em português, o do Pablo Belo está em inglês. Né? Head de políticas públicas do WhatsApp, Facebook, tempo integral, de janeiro de 2020 até o momento, 5 anos e 2 meses. Ele sequer colocou no LinkedIn que ele saiu de lá e foi para o Ministério da Fazenda. E é interessante, o Pablo era o chefe do Dario Durigan, lá no WhatsApp, Facebook. Porque o Pablo era o head, era o chefe para, aqui, ó, Latinoamérica, para América Latina. E o Dario Durigan era o chefe para Brasil. E aí o que acontece? Vai ter uma inversão. No Ministério da Fazenda, o subordinado vira chefe e o chefe vira subordinado. Agora, esse provavelmente é por conta da relação entre os dois que o Pablo acabou indo para o Ministério da Fazenda.
porque o Dario Durigan chamou o ex-chefe para o Ministério da Fazenda, que ele entrou em outubro de 2024. Ele entrou bem antes. E o Dario Durigan tinha relação com o Haddad há muito tempo, né? O Dario Durigan foi assessor especial do Haddad em 2015 e 2016 na Prefeitura de São Paulo. Então é do grupo do Haddad, né? É do grupo do Haddad. Então o que nós temos hoje é o secretário executivo, segundo homem do Ministério da Fazenda, era um alto executivo, era um diretor de uma das Big Techs aqui no Brasil. WhatsApp, Facebook, Meta. O chefe dele é o assessor especial da Secretaria Executiva para cuidar da relação entre o governo brasileiro e as plataformas. É muito impactante. Está aqui, ó. Todos os dados, ó, aqui, ó, GovBR, Ministério da Fazenda. É só ir lá, tá? Secretaria Executiva, Dario Carnevale Durigan e o Pablo Belo Arellano. Né? Então tá ele, secretário executivo, e embaixo, na mesma imagem, na mesma página, Pablo Belo Arellano, assessor especial da Secretaria Executiva. A história é incrível. A história verdadeiramente é incrível. E olha aqui, e é na cara dura, gente, porque isso tem... As agendas deveriam ser, nem sempre são, tá? Deveriam ser públicas. As agendas todas dessas reuniões de executivos do governo, tá? Deveriam ser públicas, nem sempre são. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma agenda do Pablo, do simpático Pablo Belo Arellano. Tá lá, eu peguei no site. Olha isso aqui. Essa reunião foi dia 14 de fevereiro, semana passada, né, gente? 14 de fevereiro. Deixa eu ver aqui que dia foi, dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro foi sexta-feira da semana passada. Dia bom fazer esse tipo de reunião. Sexta-feira da semana passada. Reunião dele das 10 às 11 horas da manhã, telepresencial, ou seja, não foi presencial, né? À distância, tá? Então durou, foi esse horário. Objetivo genérico: assuntos relacionados ao mercado econômico. Tá, as letrinhas aí tão pequenas, gente, eu vou lendo aqui, tá? Então, quem eram os agentes públicos participantes? O Pablo Belo Arellano, tá? Tá aí. Aí tinha o Igor Marquezine Ferreira, também assessor especial do Ministério da Fazenda, e a Sávia Gavazza, gerente de projeto, aí já uma pessoa de função técnica. Quem era do outro lado da mesa? Segura. Marcelo Lacerda, representando o Google. João Thiago Poço, representando o Google. Milton Larsen Borghese, representando o Google. Michel Mohalen, representando o Google. Celine Ed, representando o Google. Gente, é a raposa no galinheiro. É a raposa no galinheiro. É incrível que isso aconteça. Aí eu fiquei pensando, mas quem será esse outro assessor especial, né, do Ministério da Fazenda? Aí eu fui, esse aparece lá, Igor Marquezine Ferreira. Deixa eu olhar quem é esse cara aqui, que tem, em princípio, o mesmo status do Pablo, né? Então, ele é assessor especial do Ministério da Fazenda. Aí fui olhar quem é esse sujeito. Fui lá no LinkedIn dele. Mesma coisa, né? É legal que para esses altos executivos, o LinkedIn é sempre uma boa fonte de informação. Né? Tá aqui o LinkedIn dele. Esse não, né? Tanto ele quanto o Pablo mais cuidadosos do que o Dario Durigan, que ainda aparece lá como sendo o diretor do WhatsApp, né? Ele já mudou, já botou aquela... Né? Ele até é mais esperto do que o Pablo. O Pablo tem lá uma imagem, sei lá o quê, ele já botou a imagem do governo brasileiro, tá lá, Ministério da Fazenda e tal. Então, ele é assessor especial do Ministério da Fazenda. Isso é interessante, né? Porque, de certa maneira, ele está avisando a praça. Mercado, porque é quem frequenta o LinkedIn, né? Bancos, turma, tô aqui, tá? Estou aqui. E aí, quem é o Igor Marquezine? Vamos ver? Igor Marquezine, ele foi o fundador e CEO, ou presidente, ou chefe do SumUp. Saiu de lá em julho de 2024 para ir para o Ministério da Fazenda. O que é o SumUp? O SumUp é uma dessas fintechs, é um Nubank,
É um desses bancos novos que não são vinculados à Febraban, né? A chamada Faria Lima. Ele é um alto executivo. Esse Sumamp é um banco, uma fintech alemã. Parece que agora vão proibir de chamar de banco, né? Então, essas boutiques, né, financeiras, né, como o Nubank, Interbank e outros, né, bancos digitais, tá? Ele foi o fundador e presidente deste banco até ir para o Ministério da Fazenda. Gente, é na cara dura. Então você vê, o que é a equipe do Ministério da Fazenda? O que é a equipe de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda? É tudo alto executivo, são todos os interesses da nata do capital financeiro, do capital privado brasileiro. Você não tem uma equipe de Ministério da Fazenda de professores, acadêmicos, gente da estrutura do Estado brasileiro. É tudo tigre e leão do mercado financeiro e do mercado privado. Deu para entender o que está rolando no Ministério da Fazenda? Quando a gente fala aqui que o Haddad é neoliberal e que eles praticam uma agenda neoliberal, que ele tem cada vez mais uma biografia vinculada ao neoliberalismo, tem gente ainda, cada vez menos, né? Tem gente nos setores progressistas, não, pelo amor de Deus, o Haddad é um marxista, o Haddad é isso, nada. O Ministério da Fazenda está entregue na mão deles. Está entregue na mão deles. E não é a primeira vez, é importante dizer, não é a primeira vez, tá? Olha isso aqui, ano passado já rolou isso. Este que você está vendo aí na foto é o José Mansur. O José Mansur foi o assessor do ministro da Fazenda, responsável pela lei, pela elaboração da lei que regulou as apostas, as bets no Brasil. Ele saiu do Ministério da Fazenda em 2023 e 3 meses depois, ele virou diretor de um dos principais escritórios de advocacia que faz lobby para as bets no Brasil. 3 meses depois. 3 meses depois, ele assumiu como sócio do CSMV, um escritório de advocacia, um dos maiores escritórios de advocacia do país, encarregados, ou que faz o lobby e que defende os interesses. Tem vários clientes, tem esse Libra, não o Libra do Milei, tá? É outro Libra, né, que defende os interesses dessas bets, desse universo aqui no Brasil. 3 meses depois. Sabe o que a Comissão de Ética da Presidência da República fez, né? Até agora, nada, nada. Mas não só ele. Logo depois, saiu a secretária adjunta de prêmios e apostas esportivas do Ministério da Fazenda, que era assessora dele, para cuidar da regulação das bets. Para onde ela foi? Para o mesmo escritório. Escritório este que, como o caso lá do Paulo Belo, no caso das plataformas, que você olha a agenda pública, várias reuniões, eu localizei pelo menos 3 reuniões desse escritório de advocacia com o Mansur quando ele era o assessor especial. Da mesma maneira como o Pablo Belo, tem pelo menos, acho que são 5 reuniões em que ele vai como representante da Meta e aí ele pula para o outro lado do balcão. Esse é o Ministério da Fazenda, gente. Importante. Né? Importante a gente saber, né, qual é a estrutura de classe que constitui o governo brasileiro, a cúpula do governo brasileiro. Eu fiquei chocado, né, quando eu fui investigar isso. Né, como eu disse, até atrasei um pouquinho. Talvez tenha ficado, o som não tenha vindo por conta dessa madrugada, mas eu fiquei muito impactado com essa revelação.